Olá amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai ver aí como se faz o dimensionamento de número de tomadas por circuito. Bom, então iniciando aqui o nosso estudo, eu tenho aqui os parâmetros que nós vamos utilizar. Tenho aqui IB, tem que ser menor do que a IN, e N menor do que IZ, onde a gente vai ver que a IB é igual a corrente de projeto, representa a corrente de projeto. O IN é a corrente nominal ou de ajuste do dispositivo de proteção. No nosso caso aqui vai ser o disjuntor. E IZ é igual à capacidade de condução de corrente dos cabos. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, é que o projeto de instalação elétrica, se tratando aqui de residência, né, projeto residencial, a gente vai utilizar aqui a norma NBR 5410 de 2004, e a gente vai perceber o seguinte, a gente precisa ter em mente que o projeto de instalação elétrica ele é feito em função de carga, das cargas, ou seja, do levantamento de cargas, e não da capacidade de cada tomada, capacidade de limite de tomadas. Então, muitas das vezes aí é feito um cálculo de forma equivocada em função da capacidade das tomadas, quando na verdade esse levantamento ele precisa ser feito em relação ao levantamento de cargas, em VA, no nosso caso aqui. Então a gente vai perceber o seguinte, que o número máximo de pontos de tomada vai depender da configuração de cada circuito, independentemente um do outro. Então a norma ela determina o seguinte, que para locais como cozinhas, banheiros, copa-cozinhas, área de serviço e locais análogos a esse, eu preciso atribuir 600 VA para os três primeiros pontos, ou seja, até 3 pontos de tomada, 600 VA. E para os pontos excedentes, eu preciso atribuir 100 VA. Então, partindo aqui do princípio aqui que no meu projeto, né, uma forma hipotética, eu determinei que eu vou ter em um desses determinados locais aí, por exemplo, uma área de serviço, eu preciso de 6 tomadas, eu vou então atribuir 600 até 3 tomadas, até 3 pontos de tomada, e 100 para os demais, no caso aí os pontos excedentes. Então eu tenho aqui 3 vezes 600 VA, 1800 VA, e mais 3 vezes 100 VA, eu vou ter aí 300 VA. Então isso aí vai nos dar aí um resultado de 2100 VA, certo? Então eu tenho aqui 2100 VA no total desse cômodo. Só que aí não vai parar por aí, tá? Como é que a gente vai prosseguir com esse cálculo? Eu vou ter que agora, nesse caso, vou ter que converter esse VA em watts. E para isso eu vou multiplicar por 0,9. Então isso é um fator que a gente utiliza para transformar, converter o VA em watts. Então eu vou ter aqui que 2100 multiplica 0,9 e eu vou ter um resultado aí então de 1890 watts. Então aqui eu tinha uma potência aparente em VA e agora aqui eu já tenho a minha potência em watts, certo? Qual é o próximo passo agora? O próximo passo é a gente, nesse caso aí, utilizar já a lei de Ohm para encontrar a corrente de projeto. Então a gente vai ter aqui que, como a gente viu lá no início, o IB, que vai ser a corrente de projeto, vai ser igual a potência sobre a tensão. No nosso caso aqui, a gente vai adotar aqui um circuito monofásico de 127 volts. Então eu vou ter aqui o seguinte, a minha potência aqui em watts já está calculada, 1890 sobre a tensão, que é, no nosso caso aqui, 127 volts. Isso vai nos dar aí um resultado de 14,88 amperes. Então essa é a nossa corrente de projeto. Porém, para eu encontrar aí a corrente nominal,
né, da corrente nominal da proteção, eu preciso utilizar um outro fator, que é 1,25, ou seja, eu vou acrescentar 25% a esse valor encontrado. Então a gente vai ter aqui que é o seguinte, 14,88 que multiplica 1,25. Isso vai nos dar aí um resultado de 18,6 amperes. Tá certo? Então, esse resultado aqui é a corrente nominal da minha proteção. No nosso caso aqui, como eu falei, o disjuntor. Nesse caso, então, como eu tenho aqui, né, esse resultado de 18,6 para nossa proteção, eu vou utilizar um disjuntor, então, acima, nesse caso, acima desse valor. Então, o disjuntor comercial, né, o valor comercial do disjuntor acima desse valor é o de 20 amperes. Então, o meu disjuntor, né, o disjuntor que eu vou utilizar, vai ser o disjuntor de 20 amperes. Tudo bem? Então, agora, só nos resta aí verificar, então, aí o cabo que a gente vai utilizar. Quais são os condutores que nós vamos utilizar? A norma recomenda, aliás, a norma determina que para um circuito de tomadas, o condutor mínimo que a gente deve utilizar para circuito de tomada é o de 2,5 milímetros. Nesse caso, então a gente já encontrou aí, nesse caso aí, o condutor que a gente vai utilizar nesse circuito. Porque se a minha proteção é 20 amperes, eu preciso utilizar um condutor que esteja acima desse valor. E o disjuntor, e o condutor, melhor dizendo, que está acima desse valor, é o de 2,5. Tá? 2,5 milímetros, que ele suporta uma corrente aí, uma forma aí, usando uma forma aí bem genérica, 21 amperes. Tá certo? Então aí eu encontrei aí o número, nesse caso, o número, como a gente propôs no início, o número de tomadas para esse determinado circuito. Então, para esse circuito, com um disjuntor de 20 amperes, com cabo de 2,5 milímetros, eu posso utilizar, nesse caso aqui, 6 tomadas para esse tipo de instalação, para esse cômodo. E a norma diz o seguinte também, tá? Para esse tipo de local, para esse tipo de cômodo, se eu tiver uma quantidade de pontos de tomada acima de 6, eu já não vou utilizar mais 3 pontos com 600 VA. Mas eu vou usar então, nesse caso, 2 pontos de 600 VA e, para os excedentes, 100 VA. Tá? Então aqui eu posso utilizar para essa configuração de circuito os mesmos cálculos que eu utilizei aqui, e a gente vai chegar aí ao determinado número de tomadas máxima que eu vou utilizar nesse circuito, no caso, num circuito semelhante a esse. E a norma determina que para outros cômodos, ou seja, para demais cômodos que não seja esses que foram citados aqui, cômodos comuns, como quartos, salas, nós devemos utilizar aí 100 VA para cada ponto de tomada. Então, a partir desse 100 VA para cada ponto de tomada, a gente vai fazer os cálculos aí, utilizando esse mesmo método aí, para chegar aí o número de máximo de pontos de tomada. Por exemplo, se eu tenho, aqui a gente já verificou que 2100 VA, certo? Eu preciso utilizar um disjuntor de 20 amperes com cabo de 2,5. Se eu dividir esse 2100 aqui por 100 VA, que é o determinado pela norma, eu vou ter então que eu posso utilizar nessa configuração de circuito 21 pontos de 100 VA. Agora, uma outra observação aí muito importante é que a norma determina que para cada local desse, de banheiro, copa, cozinha, área de serviço, nós precisamos, para circuito de tomada, precisamos de um circuito independente, um circuito exclusivo para cada cômodo. Tá certo? Então aí eu vou finalizando o vídeo de hoje. Espero aí que você tenha gostado do vídeo, espero que tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever aí no canal, porque a sua inscrição é muito importante.
Peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixa também de curtir o vídeo. Então até o próximo vídeo e um grande abraço.